Se você pretende empreender ou se o seu negócio está na região de Alphaville, você não pode deixar de conhecer a Comunicale e esse bate-papo que a gente vai fazer hoje, incrível, com a empresa mais reconhecida na região. Vem comigo! Bom, e eu estou aqui então com a Ana Paula, da Comunicale. Obrigada pelo convite. A Ana também tem uma sócia, que é a Patrícia, que não está presente aqui hoje conosco, mas está presente, coração, porque ela é querida demais, mas enfim, a gente não pôde, o cafofo da persona é pequeno, a estrutura ainda é pitica, mas a gente faz com todo amor, então, Pati, ó, tá representada. Fica aqui, tá representada, fica aqui o nossa gratidão também, e você será chamada para um próximo, prometo. Bom, vamos lá. Ana, então em nome aí da Pati, eu chamo de Pati, porque né, já... É a Pati. Conta um pouquinho, primeira coisa que eu quero saber, o que Alphaville tem que ninguém mais tem? A comunidade. Esse senso de comunidade, esse senso de propriedade que todo mundo tem aqui, né? Porque eles apostam, eles validam, eles usufruem, né? Falam mal, falam bem. Mas eles têm, essa comunidade faz isso. Eu acho que como toda cidade pequena tem esse mecanismo, e aí é a hora boa da gente estar transitando para contar as novidades, cultura, lazer, entretenimento, tecnologia, tudo que tem de bom que o Alphaville pode usufruir. Mas não só o Alphaville, né? Que através da agência de comunicação você pode estar contando essas novidades, esses lançamentos. É para isso que a gente existe. E Ana, vocês começaram como uma assessoria de imprensa, né? E assessoria de imprensa, na minha cabeça, hoje é uma coisa meio antiga, meio ultrapassada, talvez porque a mídia impressa hoje, né, já não tá mais tão em alta, enfim, já foi substituída aí pelo digital. Conta um pouquinho pra gente, então, dessa história e dessa trajetória, porque hoje vocês também não estão mais só na assessoria de imprensa. Como é que é tudo isso? Então, assim, a percepção é essa, mas não é isso que acontece. Em cidade pequena, talvez ainda role uma mídia impressa? Rola, e assim, o trabalho da assessoria de imprensa, ele é de divulgar conteúdos. Não só, então... então tá, eu trouxe uma mídia impressa, mas não quer dizer que é só mídia impressa, então, tá certo? A gente traz aquela novidade, aquela informação, aquela agenda, aquele lançamento, e a gente traz isso como notícia. A forma que isso vai repercutir, que vai emplacar nas mídias, que podem ser as sociais, através das influenciadoras, que são grandes parceiras hoje, em todos os segmentos, não só em Alphaville, não só o de Alphaville. Tem as de tecnologia, tem as de gastronomia, tem forças assim imbatíveis, mas também tem as revistas impressas e jornais ainda existem, com grande peso, e depois eu até vou explicar por que do outro lado isso é tão importante. E todos esses conteúdos saem nesses veículos no conteúdo digital. Então eles se transformam da mesma forma em matérias, eles comunicam ao mercado o que você precisa de outros mecanismos. Quando a gente nasceu, a gente comprou um fax, assim a Comunicale começou. Né? Maravilhoso, a gente comprou um fax, e aí era fax e a gente ligava para saber se recebeu lá do outro lado. Era uma logística insana, né? Hoje a gente teve que, lógico que isso foi gradual, veio muita expertise, muitos profissionais, muitos desafios, muitos desafios, mas quando a gente vai, não dá nem para contar para os filhos como é que foi isso, né? Nem para a galera nova que hoje trabalha com a gente, que não consegue imaginar qual era a dinâmica, a logística para isso acontecer, né? Como é que você saía na capa da Isto É, na Exame? Era um outro processo, continuava sendo mídia espontânea através do trabalho de assessoria de imprensa, como ele é feito hoje. Só que a velocidade hoje, ela é surpreendente, ela é fantástica. Ela, principalmente para quem recebe isso, para quem está lançando, a gente fazia antigamente ser evidente com 2 meses. Hoje você é 1 minuto.
Tudo é um minuto, tudo é o agora. Acho que a velocidade também, né? Que isso... Não só que mudou, mas a velocidade como as coisas estão hoje, né? E aí, como é que foi? Muitas dificuldades para se adaptar a esse novo mercado? Vocês que nasceram e, de qualquer forma, a mídia impressa esteve muito presente ali, né? Era tudo muito release para jornal, release para revista. A gente teve aquele período que a gente fazia entrega de kits, que chamava... Os press-kits, eles eram combos. Eu fui muita redação do Estadão, ali na Marginal da Abril, sabe? Entregar, já lancei até sorvete, marca de sorvete, e a gente entregando com carrinho de sorvete em redação. A gente fazia esse tipo de ação com os próprios jornalistas. Lançamento de software, que a Comunicare nasceu muito na área de tecnologia, nasceu em tecnologia, inclusive. A gente dava para os jornalistas trials, para que eles analisassem, e depois de um tempo eles davam nota se era bom ou se não era. Então hoje mudou completamente a dinâmica. Hoje talvez no lugar do jornalista venha influencer, né, para fazer esse trabalho. Não, ainda continua sendo jornalista, tá? Para muitas coisas. Ele que assina. Ele que tem... Ele tem uma validação o MTB, também, né? que muitos vão entender o que é isso. Ele que assina a matéria. Para assinar a matéria, para você ter um jornal, você tem que ter a sua formação, né? Então não é tão simples assim, né? O conteúdo. Porém, as influencers, elas vieram segmentadas, ou de lifestyle, como eu disse, desde a gastronomia, tecnologia, lazer, entretenimento, ou só kids, ou lado mames, tem de tudo. Elas vieram agregar em numa velocidade, numa espontaneidade, que assim, é sem volta. É sem volta. Ana, mas e como tudo começou? Só pra gente pegar lá de trás, porque, né, gente, vocês estão aqui desde que a Alphaville era mato, né? Vocês estão aqui inseridas nesse interior. E quando eu falo interior, não me refiro só ao Alphaville, mas assim, tem um lado interiorano aqui que vocês conhecem muito bem, né? Sim. Quando começou e como começou, gente? E por quê? Como que você conheceu a Patrícia, a Paty? Que é a sua sócia até hoje. Paty está aqui. Eu devia ter colocado uma foto da Paty. Foi assim, nós já nos conhecíamos de Alphaville. O marido da Patrícia era muito amigo do meu irmão. E o Álvaro aparecer na minha casa, eu acho que ele esperava a fumaça da churrasqueira estar acesa. E ele já aparecia, e sempre foi assim durante 1000 anos, o Álvaro aparecia lá em casa. E assim ele trouxe a Paty para a nossa vida. Eu sempre sou formada em administração, fiz toda a minha pós, etc., foi em recursos humanos. Em determinado momento eu fiz marketing de moda, tive loja e etc., mas... Enfim, na época veio o Plano Collor e etc. Eu fui trabalhar numa agência de comunicação. Talvez por esse meu jeito estava muito enfronhada em moda. E aí eu fui fazer toda a parte de assessoria de imprensa para moda, para trabalhar algumas marcas dentro de Vogue. Na época era Boa Forma e tantas outras. Marie Claire. Enfim, mas nós tínhamos várias. E aí, a Paty, além de ter esse histórico com o Álvaro, que era muito nosso amigo dentro de casa, ela era a jornalista desse lugar. E em determinado momento, eu fiquei lá 1 ano e pouco, tive uma proposta para sair de lá e contei para ela, nesse momento, para ela ir comigo, porque ela sempre foi a jornalista. E eu sempre fiz a parte de moda e de produções. E ela falou, Ana, se for pra gente sair, não vai ser para um mesmo formato. Nós vamos abrir o nosso negócio. Isso foi em que ano? Isso foi em ano 2000. Olha! Isso foi em 2000.
E aí é um grande casamento, né? Porque... Não, e casamento sem sexo, tá? Porque, né? Com certeza. Porque sociedade é um casamento que não tem sexo, ou seja, eu chego a dizer que é quase pior que um casamento. Não, é melhor. Né? Ou é melhor. Ai, viu? Ponto de vista. Porque tem limites, tem respeito, tem até aqui continua, a gente sempre teve muito... E por que deu certo? Porque tá dando certo aí até hoje. Uma Desde palavra 2000. mágica. Uma enaltece a outra, uma respeita a outra. Maravilhoso, adorei. Não Mas tem e os perfis? São complementares ou são parecidos? Porque eu escuto muito que uma sociedade dá certo quando os perfis são complementares, né? Então... Nós somos o oposto. É a gata, o rato, o branco e o preto, a gente é o oposto. Ela é extremamente organizada, a Paty cumpre a agenda, né? Eu sou um horror. Eu sou um horror. Então ela organiza minha vida. Do outro lado, eu sou muito ousada, eu sou eufórica, eu vou indo. Vai fazendo, e vai ela vai me validando, eu vou atrás dela. Uma talvez seja o freio, ou outro o acelerador. E aí existe esse equilíbrio, né? Se eu falar que a gente nunca brigou, não é exagero. Eu acho que uma vez ou outra eu achei que, né, ela deve ter achado que não foi legal, ou eu, mas nada que a gente depois, numa mensagem, não resolveu, ou num telefonema. No dia seguinte a gente estava as duas juntas de novo. E existe a mensagem, acho que não é só para uma sociedade, né? Eu acho que é para qualquer tipo de relacionamento. Pode ser com uma amiga, com um familiar, com um marido, que dirá com o marido, porque é muito intensa, né? Mas também com uma sócia muito intensa. Com os filhos, o respeito. Porque o dia a dia, a intimidade... É uma merda, intimidade é uma merda. A hora que você vai falar de intimidade ali, que começa a aparecer, né, transbordar aquilo... Mas você não pode perder, Marcela, não pode sabe o quê? perder. A cerimônia. Nem com o marido, nem com a sócia, nem com a sua cliente, nem com ninguém. Você não pode perder a cerimônia. Você tem que ter o respeito. Você tem que ter em algum momento aquele seu limite. E isso é com a vida até dos filhos. Mesmo a gente tendo que educar e manipular, fazer aquele mantra diário, né? Exaustivo. Tem uma hora que você tem que saber o seu lugar. Você sabe que a relação de irmãos, muitas, ao longo que eu vejo que se destrói, é isso. O irmão não tem cerimônia com a irmã. Acha que pode falar, pode tudo, pode isso. Não pode. Não pode. Amor, porque ama, né? Ama, então, é uma certeza tão grande do amor que fica inabalado. E não é assim. A gente precisa ter a cerimônia. Eu não sabia disso, tá? É a leitura que eu tenho hoje de uma sociedade de 21 anos, 22 anos a gente vai fazer, e um casamento de 21. Então hoje é a minha leitura que eu tenho, que não é a fórmula do sucesso, mas ajuda bastante. Né? Agora vocês ao longo desses anos e dessa trajetória, vocês foram, né, não digo migrando, porque vocês ainda continuam com uma assessoria de imprensa que foi assim se atualizando e indo pro digital. Mas vocês também acabaram assumindo essa coisa meio de RP, não sei, tá? Tô eu falando aqui de achismo, pode ser que não seja não, isso. E a assessoria que não foi... Então, aí virou uma coisa meio RP, relações públicas ali, uma coisa meio de eventos. Mas você sabe que a assessoria de imprensa, ela é dentro das relações públicas, né? Tá. Ela faz parte dentro do pacote, né? E aí veio a questão do digital, das mídias sociais, que vocês também fazem hoje. E os eventos, inclusive, vocês sempre tiveram aqui a conta do Iguatemi Alphaville, vocês tiveram por 11 anos essa conta. E antes a do Tamboré. A gente atendeu o Tamboré S.A., o grupo Tamboré, né, que era Tamboré S.A., Instituto Tamboré e o shopping, antes de Brooks virar Brascan e etc. A gente atendia todos, 2 anos depois que veio o Iguatemi. Ana, então conta pra gente um pouquinho
de como foi essa trajetória, né? De repente, mas a mídia impressa tá sumindo e agora eu preciso me especializar no que vem pela frente. Porque muita gente ficou pelo caminho, eu acho. Então, eu vou te contar. Muita gente pode ter ficado, mas foi um pouco automático. Por quê? Porque os veículos impressos, eles já começou com blog, não sei se vocês vão lembrar lá atrás, que tinha uma atualização mais diária, né? Algo mais dinâmico. Aí depois vieram as newsletters, que começou a gerar mais impacto por causa da velocidade. Você imagina, a gente trabalhava com revistas que eram bimestrais, muitas, né? Então, quando a gente fala assessoria de imprensa São Paulo, é Brasil, porque todas as revistas da Abril ou da Globo, todas eram as que tinham, que circulavam no Brasil. Então, elas tinham algumas edições que eram bimestrais. Quando começou a ter esses news, esses complementares do online, começou a sobrepor, né? Que é o que acontece muito com as feiras hoje, né? A Comunicare fez muitas feiras, Fenasoft, outras tantas. Hoje não dá tempo. E tem ainda essas feiras? Não, Por né? isso não dá tempo. Com a dádiva da tecnologia, não precisa, o executivo ou a marca não precisa esperar esses momentos ou ir lá para a Alemanha para ter ainda existe o network. Por exemplo, a gente tem um cliente, um dos mais antigos da Comunicare, é a EFI, Electronic Fair Imaging. Ela é líder mundial em gigantografia. Nossa, gigantografia, o que faz isso? Envelopa avião. Ah, maravilhoso. É uma loucura. E a Fivotech, é uma loucura, é uma potência. Esse cliente, se a Comunicare vai fazer 22 anos, ele está conosco há uns 19. É um cliente muito expressivo e de coração nosso. A EFI, todo janeiro, a gente manda, a gente atende a América Latina. Assessoria de imprensa para a América Latina e o segmento dela é tecnologia. A gente faz uma convenção em Vegas, onde todos os maquinários, eles têm, além do network, com os representantes, as tecnologias, se reserva alguns lançamentos para isso. Mas é muito raro ainda uma empresa, até de tecnologia, conseguir manter esse calendário, né? Principalmente de tecnologia. É muito raro. Então, hoje, com a agilidade da informação, a gente não... o impresso... Ou nem o diário, a gente pode ver jornais potências como Estadão, a Folha, e ela não dá conta. O conteúdo que vem, por exemplo, outro dia eu comprei o Estadão de domingo. Eu não acreditei. Raridade, porque eu fui à banca de jornal tentar comprar um jornal pra gente fazer a chamadinha aqui do nosso podcast. Gente, meu marido foi em 3 bancas de jornal, não tinha jornal, porque agora diz que o jornal é só online. Olha, foi um sufoco. Eu nem vou contar porque que eu fui na banca. Pra comprar figurinha. Figurinha. E aí, era um domingo, e aí eu falei, me dá o Estadão. A hora que eu vi o Estadão, porque eu assino o Estadão online, óbvio. Sim, então exatamente, é só assinatura. Valor, assino, lógico. Tenho, é minha obrigação, né? E leio. E hoje é muito bom porque você tem as suas colunas de interesse, por mais que você não abra o veículo todos os dias, você já recebe o que você quer. É fácil. É fácil, eles te dão de presente, assim, sabe? Então... Ana, e o que mudou? Por exemplo, o que eu percebo muito das regiões menores, e não só da região, mas do mercado como um todo, é que estão nascendo muitas empreendedoras. Eu não vou falar empreendedora só no feminino, não. Empreendedores. Então, muita gente empreendendo, trazendo coisas novas, né? Novos segmentos. O que uma empresa precisa saber, pela tua experiência, para chegar numa cidade pequena? O que ela precisa entender? Ou o que ela precisa saber para dar certo, né? Porque senão a gente vê um monte de gente aí caindo pelo caminho. Para qualquer laboratório, que a gente pode chamar assim, ela precisa saber o que, para quem, como, onde, né? De que forma isso vai ser necessário. Eu não sou uma agência de pesquisa, mas ele precisa ter, no mínimo, uma noção desse lançamento e dessa possibilidade de consumo ou de sucesso. Quando você tem algum produto que uma empresa te ajuda a fazer um lançamento disso,
isso não significa que vai dar certo ou não, tá? Que seria fácil. Mas eu acho que é começar com o pé direito. Mas ele, às vezes, é um facilitador desse processo, né? Ele agiliza um pouco esse processo, né? Então, na nossa história, o que a gente vê é quando você junta, principalmente em pequenas comunidades, quando você junta imprensa, formadores de opinião, que para mim conta tanto quanto, imprensa, formadores de opinião e influenciadores, o combo... É o combo do sucesso. O combo tá feito. O resto a gente precisa dar continuidade a isso, né? Agora, unido de informação, de novidades e sustentando a proposta inicial. Agora, eu imagino que vocês hoje fazem muitos eventos, né? Como a gente já falou. Quantos eventos, mais ou menos, vocês já fizeram aqui para a região? Não consigo contar. Na última semana foram 3. Entendi. Não consigo contar. E aí envolvem essas influenciadoras, tal. E hoje eu tenho a impressão que, principalmente em cidade pequena, todo mundo se acha meio influenciador, né? Você tem ali meia dúzia de seguidor, eu tenho já uns arquétipos criados aqui pra mim, todo mundo se acha meio influenciador. E aí, o que é mais fácil? Gerir um evento, gerir as influenciadoras, fazer a gestão da marca, promover esse lançamento? Nenhum é fácil. Escolha o seu difícil. Não é fácil. Mas a gente tem um desafio e uma entrega. Então, na assessoria de imprensa, por exemplo, em muitos clientes, inclusive multinacionais, como a Golderi, que a gente atende, que ela também é líder mundial em websites em domínio. A gente é calculada, o nosso sucesso é calculado em cálculo por centimetragem, que é da mídia espontânea. Então, o quanto você saiu na mídia, o quanto o seu nome esteve no título, o quanto estava em evidência. Quanto mais isso, mais você ranqueia, tá? E eu só vou te falar que a gente tá abaixo dos Estados Unidos aqui no Brasil, porque o resto... Maravilhoso. O ranking só cresce. A gente já passa... América Latina... E inclusive os executivos são daqui de Alphaville também. Mas gerenciar esses 3 públicos, vamos dizer assim, não é difícil pra gente, porque assim, quando todo mundo tem a ganhar, elas se acham, algumas estão iniciando, mas com grande potencial, com conteúdo muito bonito, com uma proposta interessante. Para tudo existe um início, né? Então, se aquilo é compatível à sua marca, porque não existe o AAA, precisa saber qual é a proposta daquela marca e com quem ela tem que falar. Se aquilo é compatível, é ali que a gente tem que conversar. E é ali que soma, né? Então, existe alguns trials, sim, muitos, porque agora todo mundo acha que pegou o telefone e vai fazer, e não é bem assim, né? Até tem um tempo de construção. Tudo bem, hoje tem marcas para todos os tipos de influenciadoras, desde as pequenininhas, as nanos, como a gente chama, micros, até as macros, né? Tem para todo mundo, eu acho que assim... mas você acha que, de repente, em cidade menor, por ser menor, essa briga é mais Não, eu ferrenha, acho que tem mais ousadias, né? Vamos chamar assim, mais assim... pessoas que se lançam achando que... E depois até desistem, não dão continuidade no conteúdo. Até poderiam ter um grande potencial, mas não dão continuidade, constância. Então, a gente não pode... Entendi. Não pede de graça? Não pede as coisas de graça? Gente, Muito. O que pedem pra mim de graça, mas Jesus assim, da glória. Você sabe que graças... Talvez a nossa conduta, a nossa postura na Comunicale, porque eu não tenho nada para dar, né? São os meus clientes. Então, existe um pouquinho essa barreira, não... Não fica pedindo? Não. Não liga lá pedindo umas pizzas? Pedindo, sim, fica um pouquinho. Assim, tenho certeza que fica, tenho certeza. Abraça, I love abraço. Então, mas assim, tem esses momentos, mas muitas vezes se justificam. A minha mensagem também para todas elas é assim, hoje, mesmo que esteja animada, seja um conteúdo legal, tenha o seu viés, a sua proposta, a gente precisa converter em tudo que a gente faz. Sim.
A gente precisa converter. E aí a estratégia para isso precisa ser aplicada. Entendi. E isso serve também para influencer? Então, que dica você daria para as influencers que querem ser chamadas para esses eventos? O que elas precisam ter? Qual é o combo delas para que elas sejam também atrativas para esse mercado? Para que as empresas queiram fazer publi com elas? Aí vem uma, né? Já vou pegar a tua expertise aí. Não, mas eu acho que tá certo. Acho que nem relógio trabalha de graça, é isso mesmo, né? Então elas têm um público, é um veículo. Hoje eu trato como um veículo, né? Então elas têm o público delas. Se esse público, se aquele conteúdo, como é hoje em dia, que a gente divulga para os jornais, é uma mídia espontânea, ele coloca se ele quiser, né? Se ele entender que aquilo é bom para o leitor dele, ele publica. Se ele achar que aquele conteúdo não tem nada a ver com o público que ele, ou pela região, ou pelo estilo, ou pelo produto, ele não tem que pôr mesmo. Não é mídia paga, é mídia espontânea. E a mesma coisa com o mercado das influenciadoras, que são veículos, mas elas precisam cada vez mais ter, não sei se separar um pouquinho o pessoal, mas elas são um produto, né? Então ter instrução, ter uma agência para que essa agência busque marcas, para nesse primeiro momento dar uma validada no conceito que elas querem. Ter um desenvolvimento talvez desse branding. Eu acho que nem tudo a gente pode trazer. Aí tô eu dando pitaco, hein? Mas acho que nem tudo a gente pode trazer, talvez, não sei se eu tô errada. A gente tem que mostrar, às vezes as pessoas querem ver um pouco do lado pessoal, mas eu acho que nem tudo a gente pode trazer para nossa marca, para a marca do nosso produto que somos nós, né? Eu acho que a gente tem que se encarar um pouco como um produto. Nem sempre a Marcela produto vai ser vendável para aquele negócio. A famosa história do CPF e CNPJ, né? Existe sim a diferença, né? Existe até onde você pode entrar e até onde você não deve. Né? Algumas, em algum momento, aquilo tem uma linha, é tênue, sempre vai ser, mas tem uma linha que se mistura, que não é ruim, cada uma vai validar, né? Como é que é ou o que come, ou o que veste, onde leva os filhos, não tem problema nenhum, né? Desde que aquilo esteja de comum acordo com a proposta dela, do canal, né? E aí eu não vejo problema nenhum, aliás, eu acho que agrega. Sabe, porque uma coisa que eu vejo, que eu acho, gente, que é super ruim, tá? É aquela influencer que ela, às vezes, tudo bem, ela até pode ser grande, mas às vezes ela não é tão grande assim, mas ela já incorporou, sabe, que ela é famosa, que ela é... E tá tudo bem, até ir pro ego, pra vaidade, mas, gente, o problema é quando isso cai na questão da imagem. Aí eu vou trazer um pouquinho aqui pro meu lado, porque é tão ruim quando você vai num lugar, viu, meninas? E tomem cuidado com isso, porque eu escuto muito falar. E já tem uma imagem ali criada sobre você, que você quer tudo de graça, e que você chega no lugar, as pessoas já até reviram os olhos e falam, lá vem, quer tudo de graça. Então eu acho, é feio isso, pega mal. Então eu acho assim, se você realmente cobre pelo seu serviço, você acha que, né, você tem um produto ali que interessa para nossa comunidade ou para sua comunidade, venda o seu produto, né? Mas não saia pedindo ou exigindo as coisas de graça só porque você acredita que você já tem uma fama, né? Porque assim, pega mal e depois você cai nesse lugar, amiga, eu vou falar. Não é, Ana? Você deve saber disso melhor do que eu, porque você trabalha com os influencers. Existem os bastidores, lógico, com certeza. Existe a troca. Em alguns momentos, eu vou te falar, Marcela, aquela que é pedinte, ela já é descartada, não adianta, não prospera. Viu? Ó, é descartada, é uma coisa horrível. Não prospera, né? Agora, existem alguns momentos, não querendo desanimar todo mundo, mas existem alguns momentos que são oportunos, tá? Então, vamos supor, eu tenho um produto, não sei, de gastronomia, existe um evento que vai acontecer na casa dela e aí ela poderia, unir o útil ao agradável, ela aproveita para divulgar esse produto e ela não vai ter custo sobre isso. Também não tem problema, sabe? Mas aí eu acho que é você oferecer e não ela pedir. Ela sai pedindo, as pessoas saem pedindo. Pedem. Ai, mas jura? é normal. E às vezes eu vou te tranquilizar. Gente, vai ter festinha aqui, viu? Mas eu festinha vou te aqui, nós vamos pedir as coxinhas. Sabe por quê? Às vezes é bom pra marca, tá? Às vezes esse momento é uma oportunidade. Tem algumas
celebridades aqui. Não, mas aí celebridade eu até... Falou pra mim, Ana, assim, eu aceito, só que assim, sábado é aniversário do meu filho. Ao invés de você me mandar essa quantidade, você pode me mandar X. Eu, na mesma hora, liguei pro diretor do marketing da empresa e falei assim, você vai mandar de qualquer jeito. Porque é uma pessoa que converte de repente, ou que tem esse alcance maravilhoso, e aí eu acho que Então, cada caso é um caso, né? É um caso. Não Mas e tem muita prepotência envolvida? Não, é bem light isso? Porque aqui a gente imagina que isso, as pessoas ficam ligando, pedindo. Não, conosco... Não, talvez porque vocês Deus, também vocês estão num lugar ali de 20 e poucos anos, vocês já estão rodadas ali na estrada da vida. São muito queridas, são muito parceiras, inclusive, sabe? São muito parceiras. E eu acho que assim, elas vêm com uma força hoje que é difícil segurar, Eu gostaria que, lógico, que como toda imprensa, e eu vou tratar como imprensa, toda imprensa tem o seu patamar, até para cobrar. Né? Então tem uma hora que algumas marcas que eu ofereço é portfólio e outras é job. E eu queria que todas soubessem esses momentos, porque elas também precisam monetizar, né? As micros ou as mais celebridades, vocês já falam direto com a agência, né? Mas eu acho que é bom para todo mundo, eu acho que esse mercado... Tem pra todo mundo. Então eu acho que é tão bacana que as mídias sociais, né, trouxeram essa possibilidade de pessoas anônimas que talvez nunca seriam famosas na vida, hoje estão aí, aparece, todo mundo quer tirar foto. E eu queria que todas tivessem uma consultoria contigo. Eu acho. Não, mas eu também queria. E eu acho que todas elas tinham que ter uma consultoria contigo. Também acho. Sabe por quê? Porque também faz parte essa forma de se apresentar. Claro, é posicionamento, é branding, né? Eu acho que tá tudo... quando eu falo de Marcela Produto, ou quando eu falo... nós somos uma coisa só, mas o que a gente passa pra tela, passa pro outro lado, é construído. E quando ele vem junto com esse rótulo da imagem, que pode chamar de rótulo no pejorativo, mas não é importante, é muito mais bacana, fica muito mais... posicionado, você consegue realmente atingir aquele público, você consegue falar diretamente com ele, é construído e é uma estratégia. Esse é o nome, assim como eu acho que todo mundo tinha que passar por uma assessoria como eu passei, gente. A Persone, quando surgiu, quando eu decidi o que eu queria ali como propósito, primeira pessoa ali que eu fui atrás. Meninas, quero fazer esse trabalho com vocês. Eu sei que vai ter um começo, um meio e um fim, mas assim, eu quero fazer esse trabalho porque eu acho tão importante e é começar do jeito certo. Então assim, pensem como um todo, na sua estratégia de imagem, no seu posicionamento, no teu conteúdo, claro, sem dúvida, sem conteúdo você também não aparece aqui, e com uma excelente assessoria aí, que eu acho que é o combo, sabe? A gente fecha o pacote. Lógico, e quando a gente não sabe tudo, então, para isso que existem as empresas respectivas para isso, para nos auxiliarem, para nos informar, para nos direcionar de que forma que é a mais correta ou não. E também, além disso, também tem por trás toda eu diria para todas contratar, ou até todo business contratar uma empresa Google Partner, porque... sem isso, ela também não consegue atingir os objetivos dela, não consegue traçar a estratégia. O que o Google Partner faz, só para quem não sabe? O Google é uma grande ferramenta, anúncio, né? Sim. Ela é uma ferramenta que, se você traça suas estratégias e seus objetivos, você começa a ter relevância. Senão você faz e morre na praia, ninguém vê, né? É igual ao Insta. O Insta é um canal gratuito. Mentira. Ele não é. Mentira, se você é igual caro, um cada carro, vez mais caro. Se você não põe combustível, ele não anda. Não. Ele não entrega, né? Então, tem que ter a estratégia. Eu sei bem o que eu ando gastando de anúncio. Sei bem. Senão, vai morrer na praia. Vai ter um conteúdo, vai gastar dinheiro e energia e não vai aparecer.
E entender que também é um trabalho, né? Faz parte do combo, né? Então não é só o celular e eu vou me aventurar, não, né? A gente tá falando bastante hoje de influências porque tá borbulhando demais, né, esse tema e tá ganhando muita força e isso é muito bom, muito. E cada vez mais tá segmentado, que isso também é excepcional, né? Você vai falar, eu tenho clientes, por exemplo, de vinhos, gente... Tem pessoas hoje que se você faz um post com eles de um determinado, uma vinícola, assim, sem volta, é bingo na certa. Então, tem corpo, tem proposta, tem entrega, e isso em todos os segmentos. Por isso, objetivos, traçar os objetivos. E cidade pequena é bom para isso ou é ruim para isso? Acho um grande laboratório. Acho que é nadar de braçada larga. É testar? Acho que a gente pode testar. Tem, como em todo lugar... A única vantagem que eu acho da cidade pequena é que você tem as respostas mais rápidas, né? Verdade. Então, assim, dá pra mudar a estratégia. Vai ou não vai? Testei, não deu. Então, eu acho que isso é a receptividade de qualquer comunidade. Aí, seja ela qual for. É uma comunidade. E apesar de estar tão próximo de São Paulo, né? Tão próximo, né, de cidades grandes, ainda a gente... Eu acho que a gente ainda vive como cidade pequena, daquela coisa de se encontrar no elevador, as pessoas se cumprimentam no elevador do shopping. Imagina, você vai numa loja hoje, o pessoal tá escolhendo vestido pra festa do clube. Pra festa do clube, é verdade. Isso é fantástico, né? Então... Todo mundo se conhece, viu, gente? Não pode fazer xixi fora do pinico, não. Não pode. Que é isso aí, ó. Fica pedindo coisa de graça, faz xixi fora do pinico, a gente fica sabendo, viu? É um ovo. Mas agora você falou de festa e eu vou trazer esse tema do evento, porque vocês fazem muitos eventos, inclusive para essas empresas que estão começando ou que querem se lançar, né, aqui na região. E aí, me conta muita saia justa nos eventos? Muita, já houve? Tipo assim, ó, vocês já pegaram assim, tipo, sei lá. Não, eu já estava assim, numa mesa de um jantar em outro lugar, depois de um evento. Chega uma pessoa amiga, não era nem influencer, ele fala, por que elas não estavam no evento tal? Eu falo, como que eu falo? Porque não foram convidadas, né? Esqueceram de convidar, o convite extraviou. Não, e às vezes eles não entendem que você tem um número X e você tem que escolher, são as tribos, né? Sim. Então, um é o lançamento de um empreendimento X, o outro é o samba a roda de samba do Pirajá e cada um tem a sua... eu transito em todas, espero sempre continuar em todas as rodas, que eu adoro isso, cultivo muito isso, adoro essa diversidade. E cenas picantes, temos? Já pegaram alguém se agarrando ali num evento? Se trancaram no banheiro? Tem dessas? Não. É civilizado? É civilizado. Eventos aqui eu já tive muitos gerenciamentos de crise. Tipo, conta pra gente uma crise que a gente adora uma fofoca. Eu não posso estar em detalhes, não mas dá assim, detalhes. Suicídio em lugar público. Jura? Gerenciamento de crise mesmo, para tudo, chama tudo. Mas num evento, no meio do evento, não? Não num evento, tá. Sério, existem coisas muito sérias que acontecem nos bastidores, que a gente tem treinamentos eternos, tanto que dentro da Comunicale a gente tem gerenciamento de crise. Não só para empreendimentos grandes, como para shopping, a gente atende muitas construtoras, né? Então a gente tem o plano Dá uma merda B, aí, isso, no B. O plano F, tem que ter. E quem aciona, como, quando, de que forma, quem responde... Notifica, quem comunica. Quem responde por... Afasta os curiosos, salva a vítima aí. Então a gente tem que entrar em todas as instâncias. E em evento já teve assim algum babado, assim, alguma coisa, algum barraco? Já teve? Lembra pra contar aqui pra gente? A gente adora? Não, a gente já teve alguns desentendimentos, sempre já tiveram, né? Mas assim, principalmente de marido com mulher, já existiram alguns. Crise de ciúme no meio do evento. Crise de ciúmes. Sem justificativa, a gente imaginava na época. E continuamos acreditando nisso. Mas assim, de tudo,
as pessoas mantêm uma conduta linear, sabe? Até chique, porque livre, chique, assim, livre, as chique. pessoas. Porque a Comunicale, nossos eventos são corporativos, né? A gente rarissimamente faz eventos que não são da área corporativa. E no corporativo, eu tenho um. Eu lembrei de um. A gente fez há anos atrás, final de um ano, de um banco. E era um evento corporativo, era uma comemoração de final de ano de um banco. Era lá na Paulista, fechamos o lugar. Determinado momento, o diretor estava com a... Eu posso falar porque ninguém vai ter ideia de quem é. Ele era japonês, ele estava com a gravata amarrada aqui na mídia. E eu tinha certeza que no dia seguinte ele ia se arrepender de tudo que ele estava fazendo. E aí, qual que é os nossos... O que a gente faz? Água, uísque com água. Mas que subiu na mesa? Subiu na mesa e as secretárias enfim, mas é o que eu falo, tem que ter controle, né? Tem que ter... amanhã, no dia seguinte, vai arrepender. Mas eu acho que da história da Comunicale que eu lembre desses 22 anos, foi uma das poucas. Sempre foi tudo muito elegante, dentro do script, não teve muita surpresa. A gente não compactua, não vive isso chamado ou barraco ou não tem. Nossa, adoro. Olha, isso que é ser chique, gente. Não ter 22 anos, ter barraco. Nossa, não me recordo, muito chique. Não me recordo. Maravilhoso. Bom, agora a gente vai fazer então aqui o nosso momento publi, que é o momento que a gente já tá entrando aí nos finalmente. A gente vai fazer o publizinho, que é o momento assim, ó. Quem quer ser assessorado pela Comunicale, como que a Comunicale trabalha, quais são os serviços, dá rapidamente aí pra gente. Vamos lá, aquele sem momento, treinar, hein? Sem isso, treinar. aquele momento vem do peixe. Então vamos lá. A Comunicale é uma agência de comunicação integrada, né? A gente tem diversos serviços, assessoria de imprensa, marketing, eventos, gestão de redes sociais. Atendemos a América Latina, a gente não é só de Alphaville. Alphaville é um grande presente, porque por morarmos aqui e a gente ter muitos clientes daqui, é fácil esse network, né, esses interesses de todos. Então, por exemplo, você tem uma marca como Iguatemi, uma Jaguar, uma Florence, entre outras tantas, dá para fazer um cross muito interessante, agregar bastante para todos. Então, ele possibilita essa... Mas a Comunicale hoje atua em diversos segmentos, e é isso, nós temos em tecnologia e varejo. A gente tem essa expertise, essa paixão. E o que eu acho, sei que era agora de falar da Comunicale, mas a nossa grande paixão é a assessoria de comunicação. Você não tem um segmento único, né? Você tem que mergulhar na vida de cada cliente, de cada realidade, de cada propósito e fazer aquilo vingar, né? Você tem que tornar evidência todos os prós e contar isso para os outros. É sempre um desafio, mas torna a nossa vida rica, dinâmica, né? Rica de conhecimento, porque você entra em diversos mundos que não faz parte do seu, porque não é só o jornalismo, né? Então, ou é moda, ou é entretenimento, enfim. Isso engrandece a gente como pessoa todos os dias. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Comunicale, comunicale.com.br, no Instagram é Comunicale _ LE no final. Bom, vamos começar aqui o bate-bola. Ana, só antes, assim, bater uma curiosidade agora, e aí eu quero fazer essa pergunta. Já aconteceu de você ter um cliente que vem com um produto que você fala, vixe, isso aí, furada, não quero mais, né, tá me pagando, eu preciso fazer acontecer, enfim, alguma situação parecida? A gente já teve algumas, mais ou menos, a gente já teve situação que o cliente chegou com uma roubada, que era algo muito de sonho pessoal, mirabolante, e a gente inviabilizou pelo orçamento, ou
Foi uma forma de não dar não. Elegante de dizer não. Confesso, Mas- o Persone também já fez isso. Natural. Já, né? porque tem cliente que às vezes você fala, gente, por mais que você dê o seu melhor, entregue o seu melhor, o cliente vai... Não, vai e te já dar com aquela problema. régua, eu quero capa disso, quero sair aqui, é isso que me interessa. Falando, meu Deus, mas nem que você compre. Não vai adiantar, não vai funcionar. Você vai se frustrar, a gente também. Vai todo mundo perder tempo, dinheiro, não Cada existe. um, né? Vai ser feliz. Agora, já existiu um caso único há muitos anos atrás, que a gente tinha um médico muito renomado até hoje, de extrema prepotência, que quando ele ligava na Comunicale, uns 3 choravam. Jura? Não comigo, lógico, mas uns 3 choravam. E aquilo me desestabilizava. Me desestabilizava porque eu queria, né? E aí você respira fundo. Te falo. Na maioria das vezes, ele estava certo. Mas a forma e a Como foi colocação dele, a prepotência dele, ele não construía nada, ele só destruía, desconstruía. Então esse foi um que eu disse, ó, a partir de hoje, existe com todo contrato, é para um, é para outro, né, para ambos. Então você quer que eu te pague multa, mas acabou o relacionamento. Mas isso eu vou te falar, eu precisava até fazer essa conta de quantos clientes hoje na Comunicale. A gente tem um índice muito baixo de turnover, tanto que assim, a Comunicale tem 22 anos, eu tenho cliente há 21. Maravilhoso. Multinacional, tecnologia, eu tenho clientes há 20. Não, eu tenho 2, 3 que estão conosco há muitos anos. Então também é um pouquinho fora da curva. Por quê? É um assunto que eu quero entrar também. E você vai concordar comigo. Quando a gente fala de prestação de serviço, muita gente faz. Mas a entrega, quando ela é diferenciada, ela é séria, ela está muito comprometida, ela faz parte do seu resultado. Do seu propósito, né? Vocês não estão há 22 anos aí brincando, né? Não é assim, te convenci. Você tem que entregar. Então, se você entrega hoje na prestação de serviço, eu acho que é isso que te diminui ou te prolonga esse ciclo, né? Ana, cliente bom é... O que você agrega, o que você constrói, o que você tem resultados juntos. Evento bom é aquele que... Cheio de gente, maior sucesso. Entrega boa é uma entrega... Com resultado. Maravilhoso. E se eu não tivesse a Comunicale, não fosse o que eu sou hoje, eu seria? Não sei. Eu sou mãe, 48 horas do meu dia, não é 24, 48. A minha primeira paixão é essa, não abro mão de nada da vida delas, eu que levo, eu que busco, vou para natação, vou para isso, vou para aquilo. Eu giro todos os pratinhos, então essa é a minha... É o que me move, né? E a Comunicale é essa paixão desse propósito de fazer diferença na vida dos outros, na empresa dos outros. É agregar, é somar, fazer parte dessa história. Então isso para mim é o melhor de tudo. E eu tenho certeza que para a Paty também. Maravilhoso. Bom, a Paty não está aqui, então você vai fazer aqui o nosso fechamento desse podcast. A Persone tem um símbolo, né, que a gente usa, que é um símbolo de um espelho, fazendo uma fusão com o símbolo do feminino. E então eu uso esse espelho para a gente fazer esse fechamento aqui desse nosso encontro, que é o que você diria, eu quero que você olhe, e o que você diria para Ana Paula daqui a 10 ou 20 anos? Qual é o recado que você deixaria para ela? Me pegou de surpresa. Mas o que eu diria para ela é todo dia ser uma pessoa melhor, né? Aprender muito com os outros e tentar deixar um legado. E esse legado ser lembrado nos corações. E você também está aqui em nossos corações. Eu acho que é o que torna a gente diferente. E melhor, né? Melhor.
Muito obrigada, Adorei. Ana. Agradeço demais esse nosso encontro. Também. Muito obrigada, obrigada mesmo. Eu espero que vocês também tenham gostado. Confiram aqui todos os nossos episódios. E esse da Ana que está sensacional. Vai e estar Ana, lá no da Comunicale também, vou postar. ah, por favor. E eu, claro, tô te esperando aqui no próximo Livres e Chiques. Porque nada mais chique do que ser livre. Até lá.